Os pecados de Babilônia. Vi que desde que o segundo anjo proclamou a queda das igrejas, estas têm se tornado cada vez mais corruptas. Elas levam o nome de seguidoras de Cristo, mas é impossível distingui-las do mundo. Os ministros tiram seus textos da palavra de Deus, mas pregam coisas aprazíveis. A isto o coração natural não faz objeção. É unicamente o Espírito e poder da verdade e a salvação em Cristo que são odiados pelo coração carnal. Nada há no ministério popular que excite a ira de Satanás, que faça tremer o pecador ou leve o coração e a consciência às terríveis realidades de um juízo prestes a sobrever. Homens ímpios ficam geralmente satisfeitos com uma forma de piedade, sem verdadeira devoção, e ajudarão a sustentar uma religião desse tipo. Disse o anjo. Nada menos que a completa armadura da justiça pode habilitar o homem a vencer os poderes das trevas e conservar a vitória sobre eles. Satanás tomou plena posse das igrejas como um corpo. Consideram-se os dizeres e as obras de homens, em vez das claras, cortantes verdades da palavra de Deus. O espírito e a amizade do mundo são inimizade com Deus. Quando a verdade em sua simplicidade e força, como é em Jesus, é levada a dar frutos contra o espírito do mundo, desperta para logo o espírito de perseguição. Grande número de pessoas que professam ser cristãs não conhecem a Deus. O coração natural não foi mudado, e a mente carnal conserva a inimizade com Deus. São servos fiéis de Satanás, embora hajam assumido outro nome. Vi que, havendo Jesus deixado o lugar santo e entrado para dentro do segundo véu, as igrejas têm se tornado esconderijo de toda a espécie de ave imunda e detestável. Vi nas igrejas grande iniquidade e vileza, contudo seus membros professam ser cristãos. Sua profissão, suas orações e exortações constituem uma abominação aos olhos de Deus. Disse o anjo. Deus não se agradará de suas assembleias. Egoísmo, embuste e engano são por eles praticados sem reprovações da consciência, e sobre todos esses maus traços lançam o manto da religião. Foi-me mostrado o orgulho das igrejas nominais. Deus não está em seus pensamentos. Sua mente carnal demora-se neles mesmos, decoram os seus pobres corpos mortais e olham então para si mesmos com satisfação e prazer. Jesus e os anjos olham para eles com ira. Disse o anjo. Seus pecados e orgulho alcançaram o céu. Sua porção está preparada. Justiça e juízo têm dormido por muito tempo, mas despertarão logo. Minha é a vingança, e eu darei a retribuição, diz o Senhor. As terríveis ameaças do terceiro anjo deverão tornar-se realidade, e todos os ímpios beberão da ira de Deus. Uma inumerável hoste de anjos maus estão se espalhando sobre toda a terra e enchendo as igrejas. Esses agentes de Satanás olham para as corporações religiosas com exultação, pois o manto da religião cobre o maior crime e iniquidade. Todo o céu contempla com indignação os seres humanos, feitura de Deus, reduzidos pelos seus semelhantes às mais baixas profundezas da degradação e postos no nível da criação animal. Professos seguidores desse amado Salvador, cuja compaixão foi sempre tocada à vista dos ais humanos, empenham-se de coração nesse enorme e sério pecado, e comerciam com escravos e almas de homens. A agonia humana é levada de lugar a lugar, e comprada e vendida. Anjos registram tudo isto, está escrito no livro. As lágrimas de piedosos escravos, tanto homens como mulheres, de pais, mães e crianças, de irmãos e irmãs, acumulam-se nos céus. Apenas um pouco mais conterá Deus a sua ira. Ira essa que arde contra esta nação e especialmente contra as corporações religiosas que têm sancionado esse terrível tráfico e nele se têm empenhado. Tal injustiça, tal opressão, tais sofrimentos são olhados com impiedosa indiferença por muitos professos seguidores do manso e humilde Jesus. E muitos deles são capazes de infligir, eles próprios,
toda esta indescritível agonia com odiosa satisfação, e ainda ousam adorar a Deus. Isto é um solene escárnio. Satanás exulta com ele e acusa Jesus e seus anjos de semelhante inconsistência, dizendo com diabólico triunfo: esses são seguidores de Cristo. Esses professos cristãos leem a respeito dos sofrimentos dos mártires e lágrimas descem-lhes pelas faces. Espantam-se de que homens pudessem tornar-se tão endurecidos a ponto de praticarem tais crueldades para com seus semelhantes. No entanto, os que pensam e falam assim estão ao mesmo tempo mantendo os seres humanos em escravidão. E isto não é tudo. Rompem laços familiares e oprimem cruelmente os seus semelhantes. São capazes de infligir a mais desumana tortura com a mesma implacável crueldade manifestada pelos papistas e pagãos para com os seguidores de Cristo. Disse o anjo: haverá mais tolerância para com os pagãos e os papistas no dia da execução dos juízos de Deus do que para esses homens. O clamor dos oprimidos alcançou o céu, e os anjos sentem-se espantados com os indizíveis e agônicos sofrimentos que os homens, feitos à imagem de seu Criador, causam ao seu próximo. Disse o anjo: os nomes dos opressores estão escritos em sangue, sublinhados, inundados de lágrimas quentes e torturantes de sofredores. A ira de Deus não cessará até que tenha levado esta terra de luz a beber até as fezes o copo de sua ira, até que tenha recompensado em dobro a Babilônia. Dai-lhe como vos tem dado, dai-lhe em dobro segundo as suas obras. O copo que ela encheu, enchei-lhe em dobro. Vi que o senhor de escravos terá de responder pelas almas de seus escravos, a quem ele tem conservado em ignorância, e os pecados dos escravos serão visitados sobre o senhor. Deus não pode levar para o céu o escravo que tem sido conservado em ignorância e degradação, nada sabendo de Deus ou da Bíblia, nada temendo senão o açoite do seu senhor, e conservando-se em posição mais baixa que a dos animais. Mas Deus faz por ele o melhor que um Deus compassivo pode fazer. Permite-lhe ser como se nunca tivesse existido, ao passo que o Senhor tem de enfrentar as 7 últimas pragas e então passar pela segunda ressurreição e sofrer a segunda e mais terrível morte. Estará então satisfeita a justiça de Deus. A porta aberta e a porta fechada. No dia 24 de março de 1849, sábado, tivemos uma reunião agradável e muito interessante com os irmãos de Topsham, Maine. O Espírito Santo foi derramado sobre nós e eu fui levada pelo Espírito à cidade do Deus vivo. Mostrou-se-me então que os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo com referência à porta fechada não podiam ser separados, e que o tempo para os mandamentos de Deus brilharem em toda a sua importância e para o povo de Deus ser provado sobre a verdade do sábado seria quando a porta fosse aberta no lugar santíssimo do santuário celestial, onde está a arca que contém os 10 mandamentos. Esta porta não foi aberta até que a mediação de Jesus no lugar santo do santuário terminou em 1844. Então Jesus se levantou e fechou a porta do lugar santo e abriu a porta que dá para o Santíssimo e passou para dentro do segundo véu, onde permanece agora junto da arca e onde agora chega a fé de Israel. Vi que Jesus havia fechado a porta do lugar santo e que nenhum homem poderia abri-la, e que ele havia aberto a porta para o Santíssimo e que homem algum podia fechá-la. E que uma vez que Jesus abrir a porta para o Santíssimo, onde está a arca, os mandamentos têm estado a brilhar para o povo de Deus, e eles estão sendo testados sobre a questão do sábado. Vi que a presente prova do sábado não poderia vir até que a mediação de Jesus no lugar santo terminasse, e ele passasse para dentro do segundo véu. Portanto, os cristãos que dormiram antes que a porta fosse aberta no Santíssimo, quando terminou o clamor da meia-noite no 7º mês, em 1844, e que não haviam guardado o verdadeiro sábado, agora repousam em esperança, pois não tiveram a luz e o teste sobre o sábado, que nós agora temos, uma vez que a porta foi aberta.
Eu vi que Satanás estava tentando alguns do povo de Deus neste ponto. Sendo que grande número de bons cristãos adormeceram nos triunfos da fé e não guardaram o verdadeiro sábado, eles estavam em dúvida quanto a ser isto um teste para nós agora. Os inimigos da verdade presente têm estado procurando abrir a porta do lugar santo, a qual Jesus fechou, e a fechar a porta do lugar santíssimo, que ele abriu em 1844, no qual está a arca contendo as 2 tábuas de pedra, onde estão os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Jeová. Satanás está agora usando cada artifício neste tempo de selamento, a fim de desviar a mente do povo de Deus da verdade presente e levá-los a vacilar. Vi que Deus estava estendendo uma cobertura sobre seu povo, a fim de protegê-lo no tempo de angústia, e que cada alma que se decidia pela verdade e era pura de coração devia ser coberta com a proteção do Todo-Poderoso. Satanás sabia disto e estava trabalhando com afinco para conservar vacilante e instável, na verdade, a mente do maior número possível de pessoas. Vi que as batidas misteriosas em Nova York e outros lugares eram o poder de Satanás, e que essas coisas seriam cada vez mais comuns, abrigadas em vestes religiosas, a fim de adormentar os enganados e fazê-los sentirem-se em segurança maior e atrair a mente do povo de Deus tanto quanto possível para essas coisas e levá-lo a duvidar dos ensinos e poder do Espírito Santo. Vi que Satanás estava operando por intermédio de instrumentalidade de diferentes maneiras. Estava operando por meio de ministros que rejeitaram a verdade e estão se entregando à operação do erro, para crerem na mentira e serem condenados. Enquanto estavam pregando ou orando, alguns caíram prostrados em abandono, não pelo poder do Espírito Santo, mas pelo poder que Satanás proporcionou a esses instrumentos e por meio deles ao povo. Enquanto oravam, pregavam ou conversavam, alguns professos adventistas que haviam rejeitado a verdade presente usavam o mesmerismo para ganhar adeptos, e o povo se regozijava nesta influência, pois pensava que era o Espírito Santo. Alguns que o haviam praticado estavam de tal maneira aprofundados nas trevas e engano do diabo, e chegavam mesmo a pensar que era o poder de Deus a eles dado para exercitarem-se. Haviam feito a Deus tais como eles mesmos e avaliavam o seu poder como coisa desprezível. Alguns desses instrumentos de Satanás estavam tocando no corpo de alguns dos santos, aqueles a quem não podiam enganar e afastar da verdade pela influência satânica. Oh, se todos pudessem ter uma ideia disto como me foi revelado por Deus, a fim de poderem discernir mais os ardis de Satanás e estarem em guarda. Eu vi que Satanás estava operando dessa maneira a fim de desviar, enganar e afastar de Deus o seu povo, precisamente agora, neste tempo de selamento. Vi alguns que não estavam firmes ao lado da verdade presente. Seus joelhos estavam trementes e seus pés escorregavam, porque não estavam firmemente plantados na verdade. E a proteção do poderoso Deus não podia ser estendida sobre eles enquanto estavam assim trementes. Satanás estava procurando lançar mão de todas as suas artes, a fim de mantê-los onde estavam, até que o selamento passasse, até que a proteção fosse tirada de sobre o povo de Deus e este ficasse desprotegido da ardente ira de Deus nas 7 últimas pragas. Deus está começando a estender a cobertura sobre seu povo, e ela logo será estendida sobre todos os que devem ter um abrigo no dia da matança. Deus obrará em poder em favor de seu povo, e a Satanás será permitido operar também. Eu vi que os misteriosos sinais e maravilhas e as falsas reformas aumentariam e se espalhariam. As reformas que me foram mostradas não eram reformas do erro para a verdade. Meu anjo assistente ordenou-me que olhasse as agonias de alma em favor dos pecadores, como era costume haver. Olhei, mas nada vi, pois o tempo para a sua salvação havia passado. O amor de Deus por seu povo. Vi o terno amor que Deus tem por seu povo, e é muito grande. Vi anjos com as asas estendidas sobre os santos. Cada santo tinha um anjo de guarda. Se os santos choravam de desânimo,
ou estavam em perigo, os anjos que sempre os assistiam voavam rapidamente para cima